Boa tarde a todos. E realmente o Fabião e o Eduardo me colocaram numa sinuca de bico aqui agora, né? Porque a gente tem que salvar a vaca que dá petróleo de alguma forma, né? E aí a gente pode até fazer uma pergunta, assim, até gostaria de começar com uma pergunta bem interessante. Quem veio de carro hoje? Até estou surpreso. De ônibus? A grande maioria. Algum de bicicleta? Muito bem. A pé? Está melhorando a coisa. Carona? Há um tempo atrás teve uma... Há um tempo atrás teve uma semana de biologia, acho que foi na Unisantos aí, que até eu comentei com o Fabião, mas a gente tinha uma apresentação para fazer, terno e gravata. Disse, não, é impossível você ir de bicicleta de terno e gravata, né? Se lembra a gente de bicicleta, terno e gravata, e eu acho que é isso a contribuição que a gente tem que dar para o planeta. O que mais me preocupa é essa questão toda de aquecimento global, de mudança climática. Só amanhã vai ter uma palestra sobre isso, é de que tem muita gente que acredita que andando de bicicleta, a nossa responsabilidade com a cadeia produtiva, eu queria tentar focar um pouquinho mais no petróleo e gás, que no final das contas, querendo ou não, microfone, laser point, eletricidade, a gente depende hoje em dia de energia. E nós talvez estamos vivendo um momento muito importante onde a gente está começando a dar valor para aquilo que a gente usa. E é baseado nesse valor é que a gente começa a cometer menos erros, a tentar mudar um pouco os nossos conceitos, salvar um pouco mais de energia. Hoje em dia, a gente sabe que a indústria do petróleo ela causa vários impactos. A gente tem basicamente três grandes fluxos de energia, né? Ou por onde essa energia flui, que é o que a gente chama de upstream, o middle stream e o downstream. Esse upstream é literalmente o que o nome diz, é da onde o petróleo está saindo de dentro da terra e indo para cima. O middle stream é exatamente a movimentação dele, de onde eu estou tirando ele para onde eu estou levando. E o downstream é o que a gente usa aqui com a nossa energia, movimentando o carro, o ônibus e tudo que a gente usa de combustível. E, obviamente, cada um desses grandes fluxos tem uma etapa diferente, que a gente tem a própria exploração indireta, a gente tem perfuração de poço, a gente tem desenvolvimento de produção, a gente tem o escoamento da produção e mais ainda a gente tem a desativação de tudo que a gente tem em relação a petróleo. Quando a gente olha um mapão desses, esse aqui foi um trabalho da Solarum, a gente vê que a coisa é bastante complexa. E, na verdade, é até uma coisa interessante. Alguém sabe, por acaso, quanto que está valendo o barril do petróleo hoje? $100? Fica variando, né? Quanto que custa efetivamente para tirar ele? Isso esse valor de barril de $100, quando a gente for tirando tudo que custa para tirar ele, para pagar equipamento, para desenvolvimento de tecnologia, e o que literalmente vai de lucro para as indústrias petrolíferas, a gente vê que esse lucro varia aí alguns dólares apenas, muito pouco. Só que quando você multiplica pela quantidade de petróleo que eles estão tirando, aí a gente tem de onde está vindo todo o dinheiro, e é muito dinheiro. E realmente a gente vê que o sistema, da mesma forma que o sistema ecológico, ele não é sustentável. De alguma forma, essa energia toda fluindo de forma tão rápida para o sistema faz com que ele exploda em algum ponto. E é dali que vem os erros. Isso aqui é uma outra figura da Solarum que mostra as melhores práticas. Tem um monte de informação aí, mas, na verdade, cada uma delas, elas têm, dentro da sua organização, 4 pontos importantes, que são os relatórios regulatórios, os relatórios de produção, os relatórios de evento e os relatórios de medida. Vocês veem que a palavra relatório é sempre por aí. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender e aprender muito com aquilo que é feito ao longo da cadeia produtiva do petróleo. E talvez o que pelo menos a gente tem percebido cada vez que a gente fala do assunto é que existe um desconhecimento muito grande de como funciona a cadeia do petróleo, de como funciona o licenciamento, de como funciona a própria produção. E aí, a partir disso, é que a gente tem aí algumas visões até um pouco erradas aí da coisa. Que é isso que a gente vou tentar explicar para vocês de uma forma para melhorar isso. Dentro dessas melhores práticas, a gente fala muito em estudo de cenário. Simulação é a coisa que mais a gente escuta dentro da Petrobras. Você tem que simular absolutamente tudo. Antes de qualquer gota de óleo ser retirada de um campo, ele
esse retirada dessa gota de óleo e o transporte dele até a terra é simulado de forma quase que exaustiva, de forma que a gente possa detectar qualquer erro que possa vir, para que não ocorra esse erro e de que não ocorra um prejuízo, principalmente ao meio ambiente. Acreditem, quando a gente fala que eles estão mais interessados em retirar petróleo e vender e não estão nem aí para o meio ambiente, hoje em dia esse conceito tem mudado bastante, principalmente dentro dos operadores de energia. Eles já viram que prejudicar o meio ambiente é um péssimo negócio, a ponto de você criar uma ojeriza tão grande que eles não poderiam mais produzir. Existe uma revisão contínua de plano de contingência e praticamente todos os operadores, e além também do monitoramento ambiental constante. E aí, em cima disso, que a gente faz o que a gente chama de lições aprendidas, né? Ou seja, a gente tenta cometer erros novos, né? Não sempre os mesmos erros. Um dos principais problemas que a gente encontra hoje em dia, quando a gente está perfurando, por exemplo, poço de petróleo, é que, não sei se todo mundo já conhece mais ou menos como funciona a coisa, mas o petróleo que ele está aqui embaixo, ele tem uma camada de terra que é para ser perfurada. E essa terra, obviamente, é um cascalho que é gerado ali dentro da plataforma. Ele é lavado e aí é descartado no próprio local. E aquilo, obviamente, vai causar soterramento, turbidez. Essa aqui é uma imagenzinha de como é que fica o fundo oceânico quando esse cascalho é soterrado. Por mais incrível que pareça, você vê aqui, tem uma esponja, tem uma estrela do mar para lá, tem bastante vida ali pela volta, mas ainda assim é um impacto no meio ambiente que a gente não está acostumado. Por que eu estou mostrando isso? Porque, para vocês terem uma ideia de como que o nível de consciência tem mudado nos últimos anos. O tempo de vida médio de uma pessoa dentro de uma empresa aí é por volta dos seus 30 anos. Então, se a gente comparar hoje em dia quem está dentro das operadoras de petróleo, comparado com aquilo lá que foi na década de 70, quando realmente começaram as perfurações, mudou muito. Só que também é o seguinte, é uma empresa que retira petróleo e ganha em termos de vender esse petróleo e vender energia. Então, você não pode mudar as coisas do dia para a noite. Só que, aproveitando o momento, justamente por saber desse impacto aqui, em praticamente todas as bacias produtoras que a gente tem hoje em dia, houve uma predisposição, no caso, por exemplo, da Petrobras, principalmente da Petrobras hoje, de fazer o que a gente chama de TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Esse termo de ajustamento de conduta é quando você sabe que você fez alguma coisa errada, e você vai lá para o órgão ambiental e fala assim, olha, eu fiz uma coisa errada, mesmo que não existia lei ambiental na época, eu gostaria de me redimir. Como é que eu vou me redimir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar e vou levantar e monitorar a área inteira para ter uma linha de base, e essa linha de base hoje vai ser usada, então, como um parâmetro de comparação para manter a qualidade ambiental da região. Aproveitando esse ensejo e aproveitando a lei ambiental, as novas cabeças pensantes, e aí eu posso dizer, no caso, por exemplo, da Petrobras, tem visto que esta é a maneira que a gente tem de começar a colocar ciência e proteção dentro da cadeia produtiva de petróleo e gás, que é o que está acontecendo hoje. Por incrível que pareça, né? A gente vê assim, por exemplo, um porto de uma cidade distante faz alguma coisa dessa, fala, não, mas isso foi feito na década de 30, não é culpa minha. Então, pelo menos hoje em dia, a empresa do petróleo vê que, olha, eu fiz isso lá na década de 70 e eu vou tentar corrigir o erro agora. E isso tem realmente feito uma grande diferença, principalmente para a gente que trabalha com essa parte de levantamento e pesquisa. Existe também um grande problema que a gente vê hoje em dia, que é a perda do controle, né? Aquela coisa toda de você levanta o quanto você tem de petróleo, você começa a tentar produzir e você pode ter na hora da sua produção perda de controle de fluxo e de pressão e acontece acidentes como esse daqui. Esse aqui, se não me engano, foi lá no Golfo do México. Esse também próximo do Golfo do México. E são exemplos, vocês percebem que as imagens são relativamente antigas, que graças a Deus tem acontecido cada vez menos. Com exceção, por exemplo, da Deepwater Horizon, que foi um dos maiores acidentes que a gente teve aí até pouco tempo. E como é que a gente faz a gestão disso tudo? Como é que a gente faz a gestão dentro da cadeia produtiva? Bom, eu acho que grande diferença que a gente tem aqui no Brasil em relação aos outros países é que a gente tem um sistema de licenciamento que permite que a gente faça uma gestão a partir desse licenciamento. Lá no licenciamento ambiental, ou seja, a licença que eu tenho que ter para poder tirar petróleo, eu tenho que fazer geração de resíduos, eu tenho que fazer toxicidade, teste de toxicidade para saber se aquilo que eu estou tirando de óleo
o fluido que eu estou usando para tirar o óleo, ele vai ser prejudicial ao meio ambiente ou não. Eu tenho que tratar o cascalho a ser descartado, eu tenho que tratar o fluido a ser descartado, eu posso gerar possível restrição ao descarte, eu tenho que ter gerenciamento de risco, plano de emergência, eu tenho que ter comunicação social. Por incrível que pareça, a gente vê assim, isso é lei. A gente aprende, por exemplo, na faculdade que a lei de licenciamento ambiental aí, ela não é cumprida. Por incrível que pareça, eu acho que a grande maioria dos empreendedores brasileiros, de qualquer área, deviam vir aqui numa feira dessas e ver como funciona a parte de licenciamento de petróleo. Por incrível que pareça, isso funciona e funciona de forma bem eficiente aqui. É controlado, é monitorado e tem mostrado ao longo do tempo aí resultados cada vez melhores. O que a gente tem aí de modelo brasileiro, nós temos estruturas que a gente chama de permanentes, que aí elas têm quase 20 a 30 anos, mas elas não são tão sucateadas assim. Quem vai lá para a Bacia de Campos consegue ver aí umas plataformas de petróleo, uns navios extratores que são relativamente antigos, mas estão até que bem conservados. São feitas novas perfurações. O Brasil tem investido muito em quase verdadeiras refinarias offshore. Para quem andar aí na feira vão ver aqueles grandes navios extratores ali, e isso significa que se eu diminuo o espaço entre o meu processamento, o meu upstream, eu diminuo o risco de algum acidente, alguma coisa dar errado e eu contaminar o meio ambiente. Eu tenho que aplicar na diversidade de instalações de forma que eu possa ter flexibilidade. Essa é a grande mudança que a gente tem. Se vocês andarem aí para a feira, vocês vão ver que aquela carinha daquelas plataformas de petróleo antiga, que nem dava acidente, né, elas eram aquelas com perna e acabavam pegando fogo. A gente tem muito as flutuantes. As flutuantes, deu alguma coisa errada, você desconecta ela e tira lá fora, para não dar nada errado. Hoje em dia a gente tem equipamento que literalmente desconecta a plataforma para que, se em caso de acidente, em caso de algum erro, ela seja desconectada e não provoque um acidente de grandes proporções. E sem contar que a gente tem que ter planos de contingência bem amarrados, né? O caso mais recente aí foi um helicóptero que caiu recentemente aí na Bacia de Campos, que o plano de emergência foi imediatamente acionado, e em menos de 3 horas já tinham encontrado o helicóptero. Infelizmente teve óbito, teve falecimento, mas mostra que o plano de contingência ele é bem amarrado, ou seja, se der alguma coisa errada, sabe que todo mundo vai agir na mesma direção e de forma bem coordenada. Então a gente vê aí, por exemplo, esses navios FPSO aí, como eles são relativamente bem intricados, mas que funcionam de forma bastante estruturada. Nós temos hoje em dia verdadeiras cidades que são construções aí em mar aberto, capacitadas aí para retirar e extrair o petróleo, sem contar praticamente aquilo que a gente tem embaixo d'água. Esses equipamentos hoje em dia, que são as vedetes nossas aí do petróleo, né, que são os manifolds de produção, cada um desses pontinhos aqui é um furo que está ligado no manifold que vai aqui para cima. Em apenas um único comando, um único botão vermelho desse FPSO, tudo isso aqui é desconectado. E não permite que haja, por exemplo, um caso de um vazamento, como teve lá no Golfo do México. Inclusive, né, a gente tem aí estruturas tão bem construídas hoje em dia, que a gente ainda tem que discutir ainda, infelizmente, algumas questões que ainda estão em abertos. Por exemplo, esse lançamento de dutos, né? O Brasil, diferente de outros países, ele prefere, em vez de ele ter um parque de dutos, ele coloca o duto lá debaixo d'água. Então, tem lá uma plataforma e fala assim, eu preciso de 25 dutos. Então, vai lá um robozinho, pega os dutos e sobe. Ele não pega isso em terra. Aquilo que a gente vê em parque de dutos em terra é o que vai ser levado para o mar para ser usado para o mar. Então, a gente não sabe qual é o impacto que isso daí causa no meio ambiente ali naquele local. Mas uma coisa que a gente pode, por exemplo, notar, e a gente, na verdade, quando a gente está aqui, no dia a dia, a gente olha notícias de jornal, a gente só vê, por exemplo, um campo de produção de petróleo e uma linha reta falando assim, isso aqui é um oleoduto, um gasoduto que vai até um lugar. Quando a gente vai ver realmente como a gente vai ver que ele é um zigue-zague. Eu não tenho nenhuma figura aqui, mesmo porque isso aí é um negócio dentro da Petrobras, ninguém sabe onde estão os dutos, né? Só eles mesmos, né? Eles e o IBAMA. Mas quando a gente vê assim, ele não é uma linha reta, ele realmente começa a fazer vários zigue-zagues. Aí quando você pergunta para qualquer pessoa, mas por que ele faz esse zigue-zague? Bom, pelo seguinte, é porque a gente descobriu que tem coral de profundidade, tem banquisas de organismos marinhos que nunca ninguém viu, que não foram descritas. A gente, em vez de passar com o duto por cima disso, a gente preferiu desviar. E aquele lugar está lá mapeado para ser estudado mais para frente.
Existe ainda muito problema em relação a novas perfurações, porque da mesma forma que a gente fala que o petróleo é nosso, os blocos são de todo mundo, e aí com os leilões da ANP, qualquer operador pode vir aqui, comprar os seus blocos e fazer testes. O problema é que quando o pessoal é muito inexperiente, algumas empresas acabam tendo que furar muito até poder encontrar os reservatórios. Aí o que acontece? Novas perfurações e às vezes perfurações que levam fluidos que são contaminantes para o meio ambiente, que a gente não consegue controlar isso de forma eficiente. Então, está se discutindo muito hoje em dia como é que essas novas perfurações devem ser um pouco mais maneiradas, um pouco mais licenciadas. Mesmo porque hoje em dia é tudo high-tech, né? Hoje em dia você vai lá com um mapinha, você faz uma sísmica e você diz, o petróleo está aqui, você não precisa furar lá para garantir mesmo. A gente está chegando num nível de esperteza na coisa que assim, é quase certeza quando se fura, principalmente a nível Petrobras e alguns operadores brasileiros, é quase certeza quando se fura que se encontra petróleo. A gente acha que, se a gente não me engano, tem uma proporção aí de 3:1 de encontro de jazida. Emissão atmosférica ainda é um problema muito sério, né? E a gente sabe que temos o maior grande problema que a gente tem aqui é essa alteração na dinâmica socioeconômica. Fala-se em pré-sal, o preço do apartamento já pula dos 90 mil para os 600 mil, às vezes, em alguns lugares. Eu tenho visto problemas muito sérios que a gente tem conversado, até estava conversando com a Fernanda hoje, que é o efeito BR. Quando você manda um pedido de compra para alguma empresa e ele vê lá o seu nome escrito ANP Petrobras embaixo, o preço triplica. Então, a gente tem normalmente usado, inclusive, e-mails de empresas fictícias para poder pedir orçamento, porque o pessoal meio que pira na batatinha. Para a Petrobras vai custar 200 mil. E a coisa não é bem assim. Então, a gente sabe que isso tem uma pressão na sociedade muito grande. Tem gente aqui achando que vai nadar em piscina de petróleo em Santos nos próximos 10 anos. E a coisa não é assim. Não funciona dessa forma. Sem contar o risco acidental. Mas, nesse caso do risco acidental, a gente está bem até. Temos exemplos ruins que devem ser prevenidos. E aí, aquilo que os nossos dois colegas aqui falaram, né, você tem que prever o risco e a gente tem que aprender com os próprios erros, e não evitar que eles aconteçam novamente. É muito chato você ver alguma coisa dessas acontecer. Algo que é um erro bobo, sabe? E erro realmente, literalmente bobo. Esqueceu de apagar o cigarro quando entrou no duto que estava cheio de metano. É óbvio que vai explodir. E ver um acidente desse porte acontecer. Agora, embora isso tenha doído muito fundo no coração de quem trabalha na área, pelo caso do risco que deu, do problema que deu, nós ainda estamos bem. Nós estamos melhor que esses aqui. Esses aqui é a Deepwater Horizon quando explodiu. A Thunder Horse, que virou lá no Golfo do México. E essa daqui que foi parar na praia. Então, assim, a gente tem que ainda se dar graças a Deus que nós estamos num lugar que o nosso plano de contingência, estou falando como brasileiro, Brasil, Bacia de Campos, Bacia de Santos, ainda é 10 vezes melhor do que o Golfo do México e do que Mar do Norte. E a gente também tem que acabar mantendo o foco, que é fazer a gestão a partir do licenciamento, usando principalmente a alternativa tecnológica e locacional, ou seja, se eu tenho um foco, se eu tenho um lugar extremamente protegido, como, por exemplo, a costa do litoral de São Paulo em alguns trechos, por que eu vou passar um gasoduto e um oleoduto ali no meio? Eu tenho que tentar identificar outras alternativas locacionais. Embora tem muita gente que não gosta que eu fale isso, mas, por exemplo, eu não tenho aqui uma foto, eu ia até colocar uma foto, mas fica para amanhã mostrar para vocês. Eu estava vindo para cá e no aeroporto eu tirei uma foto da Baía de Guanabara. Tem 4 plataformas, 3 navios sondas dentro da Baía de Guanabara. Mais de 100 navios de supply boat. É isso que vocês querem para Santos? Para a Baía de Santos? Uma plataforma lá fazendo soldagem no meio da Baía de Santos? Então, eu acho que a alternativa locacional não é essa. Ela poderia ser discutida de forma melhor. Se existe já esse parque tecnológico lá, a gente deveria investir aqui em Santos de outra forma, para ajudar dentro da cadeia produtiva de petróleo e gás, mas não fazer com que ela se torne uma nova Macaé, ou então competir, aqui eu quero ter 5 plataformas de petróleo, enquanto lá tem 3. É errado pensar dessa forma.
Vamos esquecer aqui essa parte de gerenciamento de resíduos efluentes e tratamento de água, mas esses planos de emergência individual e o monitoramento ambiental, eles têm que ser melhorados. E mais ainda, os projetos de educação ambiental. É como o Fabião falou, assim, é cadeia produtiva, ele tem que, todo mundo que fornece para a Petrobras tem que ter esse foco. Não é só o produtor de petróleo, não é só quem extrai, é quem está lá no fundo também, é quem está lá no final da fila também. Todos os stakeholders têm que estar realmente trabalhando de forma conjunta. Hoje em dia, o processo de licenciamento ambiental, ele é feito dessa forma. A gente tem a Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA, existem 3 grandes coordenações, a Coordenação de Infraestrutura e Energia Elétrica, então Belo Monte está entrando aqui, a Coordenação Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis, e aí o dragagem do Porto de Santos entra aqui, e a CGPEG, que é a Coordenação Geral de Petróleo e Gás. Vocês têm ideia de quantas pessoas trabalham aqui, nessa CGPEG? É menos do que tem aqui na sala. Então, tudo isso, esse número de pessoas são as responsáveis por ler e validar o licenciamento ambiental de cada um dos operadores e cada uma das atividades. Ainda aqui dentro, a gente tem coordenações de produção e a coordenação de exploração, porque produzir e explorar são coisas diferentes. Quando você vai explorar, você tem determinadas características de agressão, não, mas de intervenção no meio ambiente diferentes de quando você está produzindo. Na verdade, você explorar é muito mais agressivo ao meio ambiente do que você produzir. Produzir, você vai lá, vai conectar naquele tubinho que tem 1 metro de diâmetro e pronto. Embora você esteja com uma estrutura no mar. Agora, explorar, eu vou ter que olhar uma área muito grande e acreditem, nós temos colegas que... Tem gente que quando a gente fala isso não acredita, né? Mas, por exemplo, navio de sísmica que vai fazer a exploração. Eles largam os hidrofones, são vários microfonezinhos ao longo de uma linha enorme, que um jato, tipo um canhão de ar, lança um som muito forte na água, e esse som muito forte vai para as camadas mais profundas, é refletido e captado pelo sonar. Acreditem, existem observadores a bordo que quando falam assim, ó, eu estou vendo baleia na área, eles desligam isso. Tá? Não, isso não existe. Acreditem em mim, existe, eles desligam. O equipamento é desligado caso haja indícios de atividade biológica na área. E esses observadores de bordo, eles estão lá para isso, exatamente para fazer isso. Isso é um ganho dessa CGPEG aqui, que foi nos últimos 5 anos, 6 anos praticamente. Bom, e aí vem tudo, produção, pós-licença, perfuração, pós-licença, sísmica, tudo absolutamente coordenado. Então, quando a gente está falando dessas etapas de licenciamento ambiental, eu queria eu mostrei mais isso aqui para chamar a atenção de vocês de que a coisa funciona. Vocês têm que confiar nisso. Embora tenha todo um aspecto socioambiental por trás disso, que a gente ainda tem que trabalhar muito aqui, lá na boca do poço, a coisa tem funcionado de forma bastante eficiente. Com um erro ou outro que pode ser, graças a Deus, corrigido. É basicamente isso daí. Obrigado.